Fala, sétimo ano, tranquilo? Como vocês estão, cara? Então, eu estou passando aqui para gravar um videozinho para vocês se prepararem para a V2. E, gente, olha só, vai ser um vídeo para as duas turmas, tanto 1701 quanto 1702, tá? A única diferençazinha de uma turma para outra é que na 1701 eu consegui concluir a correção da revisão e na 1702 eu tenho que conversar sobre as questões 13, 14 e 15, beleza? Depois que eu conversar sobre essas questões, eu vou passar para o comentário, tá? Para os comentários, melhor dizendo, sobre os temas mais importantes para a sua prova. E tudo que eu falar aqui hoje é de extrema importância, tá? Vou dar só os bizus, os pontos mais importantes para você mandar bem na sua V2. Tranquilidade? Olha só, gente, então você que é da 1701, que está me vendo nesse exato momento, cara, vai adiantando seu vídeo até chegar no momento em que eu falo que agora eu vou começar a tratar dos pontos, né, dos temas mais importantes para a sua prova, comentando sobre eles, tá bom? Vamos lá, gente, olha só. Questãozinha 13 da revisão de vocês, fala assim, ó, deixa eu botar aqui, fala basicamente... cadê? Eu tô com duas telas aqui, isso me confunde um pouquinho, tá? Olha só, 13. Classifique como verdadeiro ou falso para cada uma das afirmações a seguir e explique as afirmações abaixo. A primeira fala assim: a região sudeste é marcada pela concentração das principais indústrias, empresas e serviços. Correto, verdadeiro, tá? A gente já conversou sobre isso. A região sudeste vai ser a região que vai concentrar uma série de empresas, uma série de fluxos, né? Os principais fluxos, as principais empresas estarão no sudeste. Daqui a pouquinho eu volto nisso para explicar o porquê quando eu entrar nos principais temas, tá? Mas está correto. A segunda, a composição da região sudeste é constituída por 4 estados. Tá certo, tá? No gabarito fala que é falso, mas tá certo, tá bem? São 4 estados de fato: Minas, São Paulo, Rio, Espírito Santo, tá? E depois, o domínio morfoclimático da Caatinga é preponderante na região. Não. O domínio morfoclimático preponderante no sudeste é o de mares de morros. Falamos sobre isso no bimestre passado, né? Uma regionalização proposta por Aziz Nassib Absaber, geógrafo brasileiro de extrema importância, tá? Presta atenção, eu não vou voltar muito nisso agora, porque a gente já conversou antes, mas basicamente o domínio de mares de morros é onde nós estamos, com um relevo acidentado, planalto pra caramba, uma vegetação de mata atlântica e clima tropical, tá? Já falamos sobre isso. Então a última é falso, porque não, o domínio morfoclimático presente aqui é o de Caatinga, é o de mares de morros, perdão, tá? Continuando, questãozinha 14. A cidade alternativa que se refere à região mais rica de Minas Gerais, com uma economia diversificada e fortemente industrializada, tendo sido um importante polo aurífero durante o ciclo do ouro e nos dias de hoje destacando-se como principal área de produção de minerais metálicos no Brasil. Cara, muito tranquilo. Quadrilátero ferrífero, tá? Quadrilátero ferrífero, desculpa, basicamente vai ser a regiãozinha, né? Quadrilátero, quadrado, tá? Presente em Minas Gerais, onde vai ter produção de minerais metálicos, por isso o nome quadrilátero ferrífero, ferro, tá? E 15, para fechar nossa revisãozinha, complete corretamente, complete corretamente, 2 pontos. A região sudeste se beneficiou da grande reserva de pontinho, pontinho e de pontinho, pontinho, presente nos estados de Minas Gerais, mais especificamente na área denominada de quadrilátero ferrífero. Cara, o primeiro espaço que está aí na sua revisão, na questão de número 15, né, grande reserva de minério de ferro e de minerais metálicos, tá? Gente, agora que vai estar concentrado ali no quadrilátero ferrífero, eu quero conversar com vocês sobre os temas mais importantes, tá? E agora é importante tanto a 1701 quanto a 1702, tá? Que vão cair na sua prova, na sua V2. Eu vou olhar para baixo aqui um pouquinho, que eu anotei isso no papelzinho, para seguir bonitinho. O primeiro tema que eu quero conversar com vocês é sobre urbanização
do Sudeste, que acaba encontrando aí com a urbanização brasileira. Lembrando que a região Sudeste é a região mais industrializada, concomitantemente urbanizada do seu país. Tá? Vamos lá, olha só. Como que se dá a urbanização da região Sudeste? Primeira coisa, essa urbanização está inteiramente conectada a dois temas fundamentais: indústria, industrialização e revolução verde. Almir, por quê? Porque a indústria, ela sempre vai atrair movimentos migratórios, sempre. Porque a indústria significa a oferta de empregos, beleza? E aí a galera tá precisando de melhores condições de vida, precisando de emprego, migra para onde tem indústria, porque geralmente, que normalmente está localizada na cidade. Logo, aumentando o número de pessoas, presta atenção, localizadas nessa cidade, logo urbanizando-a. Beleza? Urbanizando esse território. Lembrando que urbanização é um fenômeno que ocorre quando o número de pessoas nas cidades é maior do que o número de pessoas no campo. Tranquilão? Então já entendemos isso. A urbanização do Sudeste vai depender, em primeiro ponto, da industrialização que ocorre no Sudeste e depois da Revolução Verde. Como assim, Almir? A industrialização no Sudeste, ela vai começar com muita força a partir da década de 30, 1930, com Getúlio Vargas, beleza? Alocando as indústrias de base brasileira no Sudeste, principalmente Rio e São Paulo, beleza? E já a Revolução Verde, ela vai ocorrer na década de 1970, principalmente. O que é esse fenômeno? É quando tecnologias são adotadas na produção agrícola, substituindo a mão de obra humana. É o que eu sempre falo, um trator substituindo mais ou menos ali 5 pessoas. Essas 5 pessoas ficaram desempregadas. Para onde que elas vão? Para a cidade mais próxima, contribuindo para esse fenômeno de urbanização. Beleza? Então são dois fenômenos que vão nortear esse processo de urbanização do Sudeste. Industrialização, porque a indústria sempre atrai movimentos migratórios. 2, Revolução Verde, que vai expulsar, a partir das tecnologias, pessoas do campo para as cidades brasileiras. Tranquilidade? E aí, dentro disso, eu queria conversar com vocês sobre a megalópole brasileira. A megalópole brasileira, que é pensada basicamente na conexão entre Rio de Janeiro e São Paulo. Primeiro de tudo, o que é uma megalópole? Uma megalópole, ela é formada pela conurbação, olha o termo, conurbação, entre duas ou mais cidades, entre duas ou mais metrópoles, beleza? Conurbação é o que, galera? É quando duas ou mais metrópoles, elas se encontram, elas se conectam, de tal forma que quando você está transitando de uma metrópole para outra, você não consegue perceber que você mudou de cidade, beleza? Porque trata-se de uma mancha urbana gigantesca, cinza, que vai se avolumando no espaço geográfico. Você não percebe, eu estou saindo de uma cidade e estou entrando em outra. Você só percebe quando tem uma placa dizendo, bem-vindo a tal cidade, beleza? E olha só, quando esse fenômeno ocorre, você tem a retirada, a extinção da área verde, ou seja, da vegetação que fica entre uma cidade e outra, porque se conectaram. Agora é só um tapetão cinza constituído por cidades que se encontraram. Elas se conurbaram, portanto. Tá? E uma megalópole é essa cidade, é essa extensão, urbana gerada por esse encontro, por essa conurbação entre duas ou mais metrópoles. Tranquilão, tranquilidade. E aí voltando, a megalópole brasileira supostamente seria formada pelo encontro entre Rio de Janeiro e São Paulo. Qual que é a questão aqui? Existem duas visões quanto a esse fenômeno. Almir, que visões são essas? Tem uma visão positiva que diz, sim, existe a megalópole brasileira. Já existe uma outra visão, que é negativa, que diz que não existe a megalópole brasileira. Vamos começar pela primeira. A galera que diz que existe a megalópole brasileira aponta o seguinte, olha só, megalópole
é formada quando há a conexão entre duas ou mais metrópoles. Ora, Rio de Janeiro e São Paulo, como as duas principais metrópoles brasileiras, se conectam, se conversam, estão conectadas. Só que estão conectadas pelos seus fluxos, tanto informacionais, informação, pensando aí em internet principalmente, né? Como também nos seus fluxos de pessoas, pessoas que vão e que vêm, tanto de Rio como de São Paulo, tá? E também fluxos de produtos. Rio de Janeiro e São Paulo trocam produtos pra caramba, afinal de contas, de novo, são as duas maiores cidades do seu país. Presta atenção, não se perde, do seu país. Beleza? E aí essa galera aponta que Rio de Janeiro e São Paulo estão conectadas por esses fluxos principais. Já a galera que diz, não, cara, não existe a megalópole brasileira, aponta o seguinte, peraí, para a formação de megalópole, não tem que ter conurbação? Na conurbação já não é pressuposto que vai haver a eliminação da área verde entre as duas metrópoles? Qualquer pessoa que viaja de carro, de ônibus, sei lá, até de avião, de Rio para São Paulo, percebe que há área verde entre as duas metrópoles. Então não há conurbação. Se não há conurbação, ora, não há megalópole. Beleza? Essas são as duas visões, tá, gente? Não vou me propor aqui a dizer qual é a correta, até porque isso é um debate em aberto. Beleza? Só trouxe para vocês. Show de bola? O próximo tema que eu queria conversar também é sobre o Sudeste sendo posto como componente da região concentrada de Milton Santos. Já falamos sobre essa regionalização específica no bimestre anterior e eu quero destacar para vocês como que os conteúdos se conectam, né? Como que eles conversam. Não dá para você estudar imaginando que são conteúdos descolados no espaço e no tempo que não se conversam. Não, eles se conversam. Tudo, absolutamente tudo na geografia se conecta. Desde quando eu estou falando de floresta equatorial na Amazônia, até quando eu estou falando de tundra, né, em regiões de latitudes mais altas. Tudo, absolutamente tudo se conecta. Seja quando eu estou falando de latitude, influenciando na formação dessas vegetações, seja em altitude, enfim, massas de ar, correntes marítimas, tudo na geografia se conecta, desde os aspectos físicos até os aspectos humanos, porque afinal de contas, a realidade, a materialidade, a natureza, ela é assim, ela não é separada, tudo se conversa e se conecta. Tranquilo? Então falamos de regionalização para a AV1 e eu estou trazendo essas regionalizações, entendendo que você já compreendeu esse conteúdo, para aprofundar um pouquinho e complementar o nosso conteúdo sobre região Sudeste. Tranquilo? Então Milton Santos, lá na sua regionalização, que considera principalmente os aspectos econômicos, preste atenção em mim, vai dizer o quê? Que existe uma região concentrada. E aí Milton, quando fala isso, adiciona ali região sul, região sudeste, como pertencentes a essa região concentrada. Por quê? Basicamente porque no sudeste brasileiro nós vamos encontrar as principais infraestruturas do meio técnico, científico e informacional. Almir, o que isso quer dizer? Milton Santos está dizendo que quando olhamos para o mundo e percebemos que ele é globalizado, afinal de contas, eu estou falando de meio técnico, científico e informacional, presta atenção, nós entendemos que as infraestruturas, internet, empresas, bancos que vão financiar uma série de projetos, inclusive, estão concentrados aonde principalmente? Presta atenção, na região sudeste, na região sul. Então, por isso que ele dá esse nome de região concentrada, porque concentra os principais meios, as principais infraestruturas do meio técnico, científico, informacional, na globalização. E aí quem lidera, né, na concentração desses meios fundamentais de acesso à globalização, cara, não tem muito o que pensar, é a Sudeste, onde nós encontramos principalmente Rio e São Paulo. São Paulo, que inclusive é a principal cidade do seu país, porque São Paulo concentra a Bolsa de Valores brasileira, a B3. Logo, ela está dentro da região concentrada, segundo Milton Santos. Tranquilidade? Falamos muito sobre isso também, tá? Um outro ponto que eu queria trazer é a periferização do Sudeste. E aí, de novo,
Perceba como é um conteúdo que se conecta com outros que já conversamos aqui. Periferização vem de periferia, tá? Falamos, né, desse movimento migratório de outras regiões do Brasil em direção ao Sudeste. O que explica isso? Quer dizer, melhor dizendo, qual é a consequência disso? Periferia. Como assim, Almir? Olha só, quando as pessoas saindo do Nordeste, por exemplo, vindo para o Rio de Janeiro no Sudeste, chegam aqui, elas encontram um amplo projeto de casas populares para receber essa mão de obra? Não. Quando elas chegam aqui, elas encontram aluguéis baratos, de modo que elas conseguissem ocupar casas sem muito problema? Não. O que acontece, então? Elas vão para onde é possível, ou seja, para onde é mais barato. Lembra, são pessoas que estão migrando atrás de melhores condições de vida. Ei, presta atenção, são pessoas que estão migrando atrás de emprego, principalmente. Então elas vêm sem grana, sem dinheiro. Logo elas vão ocupar aonde? As favelas, as áreas periféricas da cidade. Por quê? Porque é mais barato de se ocupar. Era literalmente aonde dava para ocupar. Esse fenômeno que marca a urbanização brasileira, que marca a industrialização brasileira, periferização, criação de favelas, não é um detalhezinho não, tá? É um elemento crucial para entender o seu país e para entender esses fenômenos que nós estamos tratando aqui, tá? Então, periferização é basicamente um fenômeno, presta atenção, que vai ocorrer a partir da chegada de migrantes nas principais cidades do Sudeste brasileiro, que por conta de políticas de habitação vão ser jogadas. Até hoje isso ocorre, tá? Presta atenção, não é um elemento do passado, é um elemento do presente, tá? Nós mencionamos o passado para compreender o presente. Tá? Vão ser jogadas para as áreas periféricas da cidade, por quê? Porque é onde dava para ser ocupado por essas pessoas. Beleza? Então, sobre esse conceito já foi também. O próximo que eu quero conversar com vocês é sobre distribuição espacial da indústria no Sudeste. Por quê? Porque primeiro eu quero falar que a indústria ela vai ser concentrada no Sudeste. Lá na década de 1930, você vai ter o então presidente Getúlio Vargas concentrando os esforços, concentrando os investimentos, os capitais necessários para desenvolver a indústria brasileira na região Sudeste. Presta atenção. Almir, por quê? Vamos lembrar, a região Sudeste ela vinha recebendo uma grande atenção do governo brasileiro desde o ciclo do ouro, desde o ciclo da mineração. Século 17, 18, tá? Tanto que a capital brasileira vai ser deslocada para o Rio de Janeiro, por quê? Para facilitar a gerência, né? A fiscalização da mineração que ocorria nas Minas Gerais. Esse nome não aconteceu à toa. Era onde se desenvolvia o principal polo, né, de mineração no Brasil. Tanto que, inclusive, é dali que a gente vai conhecer grande parte do centro-oeste brasileiro, né, e outras áreas do Brasil, de outras regiões do Brasil, porque a galera começa a ir atrás de ouro por tudo quanto era canto, né? Então, as Minas Gerais estão no Sudeste. O Sudeste começa a ter muita atenção nesse momento, tá? Inclusive havendo o deslocamento da capital brasileira para o Rio de Janeiro para facilitar a fiscalização, a gerência dessa mineração aqui na nossa região. Depois do ciclo do ouro, depois do ciclo da mineração, nós vamos ter o ciclo do café, ciclo econômico do café também concentrado na região Sudeste. Tá? E aí o café, que dava muito dinheiro, um volume de capital acumulado absurdo, tá? Também vai trazer uma grande importância para o Sudeste, vai ter a formação de um mercado interno muito pequenininho,
tá? Mas já era um mercado interno no Sudeste, uma série de infraestruturas de transporte. Por quê? Porque o ouro tinha que ser deslocado até o porto para ser transportado para a Europa, porque o café precisava sair da fazenda e ser transportado até o litoral, até o porto, para na sequência ser transportado para a Europa. Então aqui já tinha ferrovia, já tinha rodovia, o que é maravilhoso e necessário para o processo de industrialização, porque afinal de contas você vai produzir um produto e esse produto precisará ser transportado. Você já tem, presta atenção, você já tem infraestrutura de transporte como ferrovia e rodovia, muito mais fácil, né? Então, esses elementos vão tornar o Sudeste mais atrativo para a implementação de indústrias, né, no início do século XX. Tranquilo? Então, no início da industrialização brasileira, as infraestruturas voltadas ao processo de industrialização vão ser concentradas aonde? No Sudeste, principalmente indústrias de base, tá? Então, olha só, no momento inicial, as indústrias ficarão concentradas no Sudeste. Porém, todavia, entretanto, lá na década de 80, década de 90, vai acontecer um processo muito interessante de se perceber. Se no início as indústrias ficaram concentradas no Sudeste, agora elas se desconcentrarão. Por quê? Elas vão buscar o interior da própria região Sudeste ou até outras regiões do Brasil, como o Nordeste. Por que uma grande montadora vai sair de um grande centro urbano como São Paulo, uma grande metrópole, a maior da América Latina, e vai buscar o interior do Nordeste? Fatores locacionais, gente. Fatores locacionais, o próprio nome já diz, são fatores que vão justificar a localização de empresas. Como assim? Gente, uma série de empresas, principalmente montadoras, tá, vão começar a sair dos centros urbanos e buscar o interior de outras regiões brasileiras, porque esse interior de regiões brasileiras oferecem fatores locacionais mais atrativos. Que fatores locacionais são esses? Presta atenção em mim. Mão de obra barata, legislações ambientais mais frágeis, fiscalizações ambientais mais frágeis, isenção fiscal, ou seja, não é necessário pagar imposto. Tudo isso torna a produção mais barata. Ora, se eu não tenho uma fiscalização ambiental robusta, é mais fácil para eu jogar os meus rejeitos químicos industriais no corpo hídrico mais perto, no rio mais perto. É mais barato, portanto. Se eu tenho isenção fiscal, se eu não preciso me preocupar com impostos, cara, é mais barato para eu produzir. Se uma região me oferece uma isenção fiscal por 50 anos, eu vou ficar em São Paulo que me cobra imposto? Eu vou para esse interior. É o pensamento da indústria multinacional, da empresa multinacional. Ora, se a mão de obra é muito mais barata, isso significa que eu, empresa multinacional, consigo explorar o meu trabalhador com muito mais intensidade. Para mim é mais barato, é mais interessante, eu pago menos no processo produtivo. Entende? Então, o que vai atrair essas indústrias, presta atenção, para o interior do Brasil, para o interior das regiões brasileiras, são os fatores locacionais mais atrativos. E lembra, você mora na periferia do sistema global. Aqui, o que vai interessar para essas grandes empresas, para essas grandes multinacionais, é mão de obra mais barata, pagar salários menores, isenção fiscal, beleza? Legislações ambientais mais frágeis. Em outras partes do mundo, como a China, os fatores locacionais são outros. Beleza? É uma mão de obra que é qualificada, muito estudada, mas que é mais barata do que a mão de obra dos Estados Unidos e da Europa, que por sua vez são muito mais caras. É um sistema de transporte absurdamente bem montado. Vamos lembrar, 1/3 de todos os trens-bala do mundo estão só na China.
Entende? Então, para essa fluidez no espaço de idas e vindas, trocas comerciais, a China é um paraíso. Perceba, são fatores locacionais também, porém diferentes. São países diferentes, com funções diferentes na divisão internacional do trabalho. Então, o que vai explicar a distribuição das indústrias no Brasil nas décadas de 80 e 90 são os fatores locacionais que vão tornar mais barata a produção industrial no Brasil. Se antes o Sudeste concentrava as indústrias, principalmente lá no início do século XX, estou falando da década de 30, agora, a partir de 80 e 90, ele vai ser um grande repulsor, digamos assim, nem sei se essa palavra existe. As indústrias que antigamente estavam no Sudeste vão começar a buscar o interior, atrás de fatores locacionais. Tranquilidade? Um outro tema que eu queria conversar com vocês é acesso a transportes no Sudeste. E aí, de novo, né? São coisas que estão no dia a dia de vocês. Enquanto eu bebo uma água, responde para mim aí na sua casa. O transporte público na sua cidade, ele é de boa qualidade? Sim ou não? O busão, o ônibus, ele é maneiro? Ele atende às necessidades da população? A frota de ônibus é em grande quantidade? O ar-condicionado é potente, é maneirão? As cadeiras são legais, são confortáveis? A galera fica sentadinha, bonitinha, ou a galera vai amontoada uma sobre a outra? Como é que é? Como é que é esse acesso a transportes nas principais cidades do Brasil? Como é que é isso? O trem, o metrô, o BRT, é legal pegar esses transportes, principalmente 6 horas da tarde, na hora do rush? É legal, é maneiro? Ou não é? Gente, olha só. As cidades do Sudeste são as mais lotadas, as mais inchadas por esses fatores que eu já comentei aqui com vocês, que ocorreram no passado. Nós dizemos que ocorre uma macrocefalia urbana. O que é isso? É quando as cidades estão muito lotadas de gente. Os transportes públicos não atendem essa demanda. Não atendem. Não atendem. Qualquer um que já andou de ônibus aqui sabe muito bem disso. É concreto, é material, é empírico, está no dia a dia, é só você bater o olho e ver. Quem nunca viu uma imagem de pessoas pegando o trem agarradas na porta porque não tem espaço dentro? Gente, agora imagina um cenário em que pessoas... Lembra que eu expliquei o fenômeno da periferização? De novo, perceba como tudo está conectado. Que as pessoas são jogadas para a margem das cidades. Porém, os principais empregos estão nos núcleos urbanos, estão nos centros. O que essas pessoas precisam fazer? Precisam pegar um transporte que saia da periferia e leve até o centro urbano. Só que a pessoa tem que pegar um ônibus que passa às 5h30. Se ela não pegar, só o próximo. Quando vai passar? Só Deus sabe. Beleza? E aí, como ela foi para a periferia, porque morar lá é mais barato, cabe no orçamento dela, ela tem um trajeto que, dependendo da localidade da cidade em que você está, leva 1h30, 1h30, 2 horas e meia. Esse ônibus vai lotando. A pessoa chega no trabalho completamente exausta, só por conta do trajeto. Fisicamente, intelectualmente, mental, a pessoa já chega desgastada. Ela trabalha mais 8 horas. Depois ela vai para o ponto de ônibus. Espera o seu ônibus, que não pode perder, lembra disso, porque senão o próximo só Deus sabe, tá? Ela pega o ônibus dela, mais 1h30, 2 horas e meia para voltar para casa, com o ônibus assim, ó, lotado. É uma boa infraestrutura? Não, não é. É um bom transporte público? Não, não é. É que muitas pessoas pensam: cara, eu vou comprar meu carro, porque eu não quero passar por isso, tá errado? Não, não tá errado de maneira nenhuma. De maneira nenhuma.
Então qual é o cenário que a gente vai ter? Carros e 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 carros. Das 6 horas da tarde, Avenida Brasil tá como? O Largo do Bicão tá como? 5h30, 6, 6h30 da tarde. Como é que tá? Lotado. O engarrafamento gigantesco. Por quê? Porque o transporte de massas, o transporte público não atende às demandas dessa quantidade de população gigante que existe nas principais metrópoles do Brasil. Entende? Tanto que uma das coisas que mais são ventiladas, que mais são comentadas no mundo inteiro, presta atenção em mim, com relação à redução de dióxido de carbono nas principais cidades do mundo, é o investimento em transportes de massa, transporte urbano, transporte público. Por quê? São grandes ônibus, grandes frotas para abrigar essa quantidade de trabalhadores. Dessa forma, as pessoas vão ter menos carros, porque não há necessidade para isso. Logo, os congestionamentos diminuem. Uma das principais propostas debatidas no mundo inteiro nesse momento para reduzir a jogada de dióxido de carbono que sai dos motores dos carros. Entende? Nas cidades. Então, qual é a lógica que nós temos hoje em dia? O inverso. Qual é o inverso? Pessoas que moram nas periferias das cidades, que para chegarem nos seus trabalhos levam horas e horas e horas em um transporte público que é deficitário, que não atende às necessidades delas, que as frotas de ônibus são muito pequenas em relação ao tamanho da população e que não atendem em questão de infraestrutura mesmo. É quente, é desagradável, sabe? E é isso. Beleza? Então, e é esse fluxo, um outro conceito importante para você, tá? Presta atenção em mim. Esse fluxo de pessoas que vêm e vão todos os dias de várias partes da cidade para irem até os seus empregos tem nome, tá? Se chama movimento pendular. Sabe aqueles relógios velhos que tem um pêndulo que faz assim, ó? Então, é como se as pessoas estivessem desenvolvendo justamente esse movimento de vai e volta, vai e volta. Presta atenção, por isso esse nome, movimento pendular. Tranquilo, gente? São só mais 2 temas que eu quero conversar com vocês e a gente encerra essa nossa revisão, tá? Próximo tema são os tecnopolos. Tecnopolos, e eu dei esse exemplo com a minha vida. Falei que eu sou formado na UF, né? E eu trabalhei muitos anos junto à Defesa Civil de Angra dos Reis, para entender, né, como que as chuvas, né, a pluviosidade no município influencia nos movimentos de massa e as principais atitudes e projetos que deveriam ser feitos, tanto em escolas como por parte da própria Defesa Civil, pensando nos locais que mais tem movimento de massa, o que poderia ser feito, pluviômetro, sistema de alerta e alarme, o que está bom, o que está ruim, enfim. Trabalhei um tempo com isso, né, nessa relação entre UF e Defesa Civil. Presta atenção, eu não falei isso à toa. Há uma clara relação entre universidade pública e uma instituição pública para resolver um problema que envolve a população. Beleza? Tecnopolos são isso. Claro que eu não estava localizado num tecnopolo, mas tem essa lógica. A lógica é a seguinte: universidades localizadas em um ponto do espaço, que no mesmo ponto você vai ter fornecedores de tecnologia, você vai ter empresas. Aí o melhor exemplo disso é a Petrobras, que tem tudo quanto é tecnopolo no Brasil. Empresas públicas ou privadas, tá? Concentradas num único lugar, que tem uma profunda geração de conhecimento, tecnologia, que vai atender às múltiplas necessidades do setor econômico. Então, digamos, como aconteceu, né, quando havia a exploração, quando havia a busca pela tecnologia para se explorar o pré-sal. Você tinha a Petrobras aliada a universidades brasileiras, que estavam alinhadas, por sua vez, a fornecedores de tecnologia, para desenvolver essa tecnologia que seria utilizada para a perfuração e a exploração do pré-sal no Brasil. Entende? Então, tecnopolos são localidades que reúnem universidades, fornecedores, empresas, bancos de financiamento, inclusive, muitas vezes, para desenvolver tecnologias para atender às múltiplas demandas que existam nos setores da economia ou, inclusive, por parte das necessidades da população. Tranquilidade? Beleza?
E aí, para fechar nossa revisão, presta atenção, eu quero falar da relação entre café e Estado no desenvolvimento das indústrias. Já comentei muito sobre isso, tá? Mas qual lógica é essa que eu quero me ater agora? Olha só, presta atenção em mim. Vem, vambora, presta atenção em mim. No início do processo de industrialização brasileiro, lá na década de 30, com Getúlio Vargas, você tinha até aquele momento o café sendo o principal produto de exportação do Brasil. O Brasil vendia café para tudo quanto era país, beleza? Ganhava muita grana com isso. Porém, todavia, entretanto, Vargas vira e fala, olha só, eu quero desenvolver a indústria, porque não vamos nos tornar desenvolvidos exportando café, né? Eu quero exportar tecnologia, que é mais caro, dá mais grana pra gente, tá? E movimenta a economia, é óbvio, né? O que Vargas faz? Produtores de café, eu tô ligado que vocês estão com grana pra caramba. O que vocês acham de vocês entrarem com um investimento bacana e eu, enquanto chefe do executivo brasileiro, representando o Estado brasileiro, chego com mais um volume de capital interessante, grana. E a partir daí, nós construímos, desenvolvemos a indústria de base brasileira. E assim foi feito. A indústria de base brasileira, ela é fruto dessa relação entre Estado brasileiro e capital privado brasileiro. O Estado brasileiro vindo com a maior soma de dinheiro e o capital privado vindo, né, compor o restante que faltava. E a partir daí são formadas as indústrias de base brasileira, de novo concentradas no Sudeste, que apresentavam maior presença de infraestruturas múltiplas, desde transporte, como e aí ferrovias, rodovias, né, com mais tecnologia, com mercado consumidor. Tranquilo, gente. Pessoal, olha só, falei de tudo que eu queria com vocês, trabalhamos muitas coisas aqui, o vídeo já está em 36 minutos e uns quebrados, então, ó, beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, para a sua prova, não esqueçam de fazer a revisão que está no seu Classroom há um tempinho já, 200 milhões de vezes, vejam esse vídeo quantas vezes forem necessárias, tá? E tamo junto, não esqueçam também de ver os exercícios no livro, tá? Também complementam bem o que a gente conversou. E, de novo, o caderno é fundamental. As coisas que estão lá não estão à toa. Fica a dica. Beleza, gente? Beijão. Tchau, tchau. Fui.